Afinal, o Flamengo foi ou não rebaixado no Brasileirão? Existem mentiras que são contadas tantas vezes que acabam se tornando verdade na cabeça de algumas pessoas. Existem verdades que as pessoas trazem sem convicção alguma que acabam caindo no esquecimento. E nos tempos modernos existem as famosas notícias falsas. Pensando nisso, a gente vai te contar o que aconteceu e te mostrar um pouco mais sobre as histórias das vezes em que o Flamengo foi quase rebaixado. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Acerta o dedão no like aí, bora comigo pra mais um vídeo. A meta de hoje é de 500 likes, porque se a gente bater essa meta, a gente vai continuar fazendo uma série sobre mitos ou não do futebol brasileiro. Toda vez que um grande clube cai aqui no nosso futebol, surge a pergunta: afinal, quais os únicos times que nunca foram rebaixados na história do futebol brasileiro? Hoje no Brasil, os únicos times que não jogaram a segunda divisão do Brasileirão foram Flamengo e São Paulo. Obviamente que surgem novas histórias o tempo todo. Uma delas é sobre o rebaixamento do São Paulo no Campeonato Paulista. Só que essa a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque hoje a gente vai começar falando sobre o suposto rebaixamento do Flamengo. Para contar isso, a gente precisa voltar lá ao ano de 1995. A história que se conta por aí nas redes sociais é a seguinte: em 1995 o Flamengo foi rebaixado, mas aí a CBF, para beneficiar o time que estava fazendo 100 anos, mudou o regulamento no final do campeonato. O Flamengo fez uma campanha terrível naquela temporada, a gente não pode negar. A própria torcida parecia prever o que viria naquele ano. Com Sávio, Romário e Edmundo, o Flamengo estreou em São Januário, jogando contra o Bragantino. Venceu o jogo por 2-1, só que tinham apenas 6.600 torcedores no estádio. Provavelmente a nação rubro-negra já estava sentindo o que poderia acontecer naquela temporada. 95 era o centenário do Flamengo e obviamente o que se esperava do time era títulos e muitas glórias para se comemorar, mas as coisas realmente desandaram. Apesar dos grandes investimentos que a diretoria de Kleber Leite, que era presidente do clube, fez naquela época, o Flamengo foi capaz apenas de ganhar a Taça Guanabara e fazer uma das piores campanhas de sua história no Campeonato Brasileiro. A confusão no Flamengo logo no ano do centenário era tão grande, em um determinado momento da temporada, quem assumiu o time como treinador foi Apolinho. Apolinho, meus amigos, era radialista, repórter de campo, amigo próximo de Kleber Leite. Aí o presidente do Flamengo fez a proposta para ele assumir o desafio. Primeiro turno, o Flamengo jogou 11 partidas, venceu 2, empatou 2, perdeu 7 e ficou simplesmente em último colocado. No segundo turno, o Flamengo deu uma melhorada, o suficiente para não ser rebaixado, e ficou em 7º no seu grupo. Na classificação geral, a 21ª posição. A lenda do rebaixamento do time carioca sugere que a CBF mudou ali a regra no último minuto para beneficiar o time carioca, mas isso não é verdade. Uma das provas é o próprio jornal Folha de São Paulo da época. No dia 18 de julho de 1995, o jornal lançou uma matéria que o título dela era esse: sai a fórmula do Brasileirão de 95. O regulamento, entre muitas regras, uma das regras era essa daí, ó: as duas equipes que somarem menos pontos nos 2 turnos serão rebaixadas. O campeonato tinha 24 times. O Flamengo fez uma campanha terrível e ficou em 21º colocado. Os rebaixados foram União São João e o Paysandu. E essa notícia falsa é simples de se combater. O regulamento foi lançado em julho de 1995 e o campeonato começou no dia 20 de agosto. Então é falso que a CBF tenha mudado a regra para beneficiar o time do Flamengo. Mas e além desse ano? Quais os outros anos em que o Flamengo quase caiu? Vou te ajudar a lembrar. A gente agora vai avançar para o ano de 2001. Vivendo uma terrível crise financeira, o Flamengo animou a sua torcida no início da temporada, quando foi tricampeão carioca em cima do Vasco da Gama e também foi campeão da Copa dos Campeões. Contando com jogadores como Júlio César, Juan, Petkovic e Edilson, a esperança que veio junto com os títulos de início de ano sumiram com a chegada do Brasileirão. No Brasileirão, mais uma vez, a regra foi modificada. 28 times, com 27 rodadas. Sim, apenas um turno. Os 8 melhores colocados se classificavam para a fase de eliminação e os 4 últimos eram rebaixados. Com 28 times no campeonato, o Flamengo conseguiu a façanha de quase ser rebaixado. Tomou várias goleadas naquele torneio e ainda ficou várias rodadas na zona de rebaixamento. Na verdade, o rubro-negro se livrou do rebaixamento apenas na última rodada em partida contra o Palmeiras. Por sorte, o jogo considerado por Júlio César hoje é o jogo mais importante da história do Flamengo.
terminou em 2-0 pro time carioca e eles se livraram do rebaixamento. O rubro-negro terminou apenas a 2 pontos à frente do Santa Cruz, que foi o primeiro rebaixado. Outro ano que assustou o rubro-negro carioca, obviamente, foi o ano de 2013. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com atuações de gala de Hernani Brocador. E no Campeonato Brasileiro fez só o dever de casa para poder se manter na Série A do Brasileirão, fazendo 49 pontos dentro de campo, no final ali da temporada. No campo caíram Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Mas Portuguesa e Flamengo acabaram escalando jogadores irregulares na última rodada do Brasileirão. Portuguesa, Everton e o Flamengo, André Santos. Jogando com o regulamento debaixo do braço, obviamente, o Fluminense entrou na justiça para poder ali rever o que estava acontecendo, se livrar do rebaixamento fora de campo. Com as mudanças e decisões do tribunal, o Flamengo mesmo assim não entrou na zona de rebaixamento em 2013, mas ficou a apenas 1 ponto da Portuguesa. O Fluminense, que caiu dentro de campo, acabou sendo salvo pela Portuguesa, que foi a rebaixada. Muitos dizem que a Portuguesa salvou o Flamengo, mas quem tinha sido rebaixado não tinha sido o Flamengo, e sim o Fluminense. Mas a gente quer a sua opinião aqui nos comentários. O Flamengo passou por alguns momentos difíceis na sua história do Campeonato Brasileiro, e a gente mostrou aqui que quase foi rebaixado. Mas pro próximo vídeo, qual a história que você quer que a gente conte por aqui? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente nessa nova série aqui do Camisa 10. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like aí e até a próxima!